Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje nós vamos discutir a partida que já tem tempo que o mundo inteiro está esperando para assistir, mas que até agora não tem nem data e nem local para acontecer. Argentina e Espanha pela finalíssima, partida entre o campeão da Eurocopa e campeão da Copa América. De um lado, a seleção albiceleste liderada por Lionel Messi, do outro, La Roja, liderada por vários craques, principalmente no meio-campo, mas não tem como negar. O principal rosto é Lamine Yamal. Ou seja, o jogador que nas décadas passadas foi o grande nome do futebol mundial vestindo a camisa do Barça. E o jogador que será o grande nome das próximas décadas também vestindo a camisa do mesmo clube. Se você é torcedor do Barcelona e não tá maluco esperando para assistir essa partida, você tá um pouco desconexo do quão histórico esse confronto vai ser. É possível que essa partida aconteça em um outro contexto, talvez numa Copa do Mundo? Também, mas os sorteios não nos permitem garantir que isso de fato ocorrerá. Então, certeza mesmo desse duelo Messi-Yamal é na finalíssima. Só que tem um problema. Até agora, ainda não tem estádio para acontecer e nem data confirmada para esse duelo rolar. O técnico da Argentina, inclusive, já falou que não sabe bem por que esse jogo realmente tem que acontecer, o Lionel Scaloni. Lá no território espanhol também não tem ninguém muito ansioso para esse duelo acontecer, mas a gente que é torcedor tá doido para ver a bola rolar. A gente vai falar um pouco de por que tá tão complicado de encaixar essa partida no calendário e o mais importante de tudo, o que a gente espera que pode acontecer nessa partida entre dois jogadores que encantam no presente, um desde muito tempo atrás e outro com muita projeção de futuro. Já! Mas antes das informações, antes do conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Rumo aos 10 mil inscritos e com o seu engajamento, me gerando a obrigação de te devolver entretenimento. Tem gente que gosta do bordão, deixa eu fazer direito. Você me deu o seu engajamento, deixa eu te devolver entretenimento. E é nessa toada que a gente começa uma discussão bem leve, né? Não tem como perder, não tem como sair perdendo nessa conversa. É só se encantar, só se deleitar pelo que vai acontecer ali dentro de campo. Então, para quem não sabe, porque é uma competição que começou a ser disputada recentemente, não caiu ainda nas graças do grande público, muito provavelmente só se sabe que existe se você acompanha futebol com um pouco mais de afinco, e mesmo assim quem deu graça para a existência da tal da finalíssima foi o Messi ter disputado e vencido. Se não fosse o caso, muito provavelmente a gente nem falaria a respeito. Porque é uma competição que a FIFA está tentando fazer cair nas graças do povo naquela sua queda de braço com a UEFA, né? Você deve saber que, apesar de serem instituições que, na teoria, fazem parte de uma hierarquia, a FIFA acima da UEFA, e de vez em quando aparecem os seus respectivos presidentes jantando juntos, aí espalhados pelos restaurantes do mundo inteiro. Quando tem um grande evento esportivo, tá lá o Ceferin do lado do Infantino, e eles riem, e eles se cumprimentam, mas tem uma rivalidade, tem uma disputa, tem uma queda de braço. Porque apesar de, teoricamente, isso não ser possível, na realidade, hoje a UEFA tem uma influência maior do que a FIFA e produz as competições mais chamativas do futebol mundial, com a exceção óbvia e evidente da Copa do Mundo. O grande problema para a FIFA é que a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. E a UEFA está lá, todo ano, produzindo o Champions League. Quase todo ano tem Nations League. A cada 4 anos também tem a Eurocopa. E quando não tem a Eurocopa, tem eliminatórias da Eurocopa, que gera também bastante audiência. Então, meus amigos, a realidade é que a FIFA está querendo ganhar um certo espaço que hoje é a UEFA que ocupa, de organizar as competições mais assistidas do mundo inteiro, à exceção de um mês a cada 4 anos, que é quando rola a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de Clubes, que a FIFA lançou recentemente, é uma tentativa de roubar um pouco desses holofotes
E apesar de ter caído nas graças do público brasileiro, principalmente pelo fato das equipes brasileiras terem vencido alguns europeus, vencido alguns favoritos no seu caminho, não chegaram a bater final, a bater campeão, mas avançaram até mais do que a maioria dos comentaristas imaginavam. Apesar disso, e isso tem que ser levado em consideração na hora de avaliar o sucesso da competição, quando a gente vai falar de repercussão a nível mundial, em outros continentes, fugindo dessa dinâmica de público brasileiro, de público argentino, até nesse sentimento aí meio revanchista, o europeu que é o favorito, então bora ver, vagabundo. Fora disso, também não caiu nas graças do povo ainda, mas, obviamente, foi a primeira vez que aconteceu, a FIFA está trabalhando para consolidar essa competição no longo prazo. Então, a finalíssima é mais uma tentativa disso. Pô, pega o campeão aí da Conmebol, pega o campeão da Eurocopa e bora fazer aí, né, Copa América e Eurocopa, o campeão da Conmebol e da UEFA, e vamos fazer aí um jogo entre eles para ver quem é o campeão da grande final, a finalíssima, uma espécie de intercontinental de seleções. A ideia é muito boa, o problema é que o calendário está muito inchado, seleção está jogando demais. Tem 2 jogos de seleção, setembro, outubro, novembro. Só aqui o cara vai ficar de saco cheio. O time dele começa a encaixar uma sequência de vitórias, começa a se encontrar dentro de campo, data FIFA, lesionadores. Vai ter um jogo entre Barcelona e PSG, o mundo inteiro quer assistir, data FIFA, lesiona o Dembélé e o Doué. E o De Jong volta meio baleado, e o Yamal preocupa. Cara, a data FIFA, ela acontece muito e acaba rolando um efeito inverso. Acaba rolando um efeito de que os jogos de seleção passam a, ao invés de agradar, desagradar. Os jogos de seleção passam, ao invés de chamar a atenção, gerar uma certa insatisfação do público. Eu não quero ver o jogo de seleção, eu quero ver os clubes. Eu não quero ver Brasil e Bolívia, eu quero ver Barcelona e PSG. Eu não quero ver Alemanha e Eslováquia, mesmo que tenha a bonita história da Eslováquia tendo vencido a Alemanha e a Alemanha correr risco de ter que disputar a repescagem da Copa do Mundo. Não é o que eu quero ver. Eu quero ver Palmeiras e River Plate. Você tá entendendo? Então, a FIFA precisa encontrar uma fórmula para esses jogos acontecerem. Eles não podem acontecer tão raramente, senão ela perde influência, ela aparece uma vez a cada 4 anos, mas tem que encontrar um equilíbrio maior. A gente já discutiu aqui no canal algumas vezes que talvez o melhor fosse acabar com data FIFA durante a temporada e ter uma grande data FIFA uma vez por ano. Rola a temporada de clubes, acabou, vai lá, reúne, joga Copa América. Tem ali a temporada inteira, agora reúne, joga eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí tem ali uma temporada inteira, agora reúne as seleções, joga mais alguma competição. Podia ter competição todo ano, só que só uma vez por ano, ao invés de ter data FIFA meses consecutivos. Diminui o tamanho da temporada de clubes, ao invés de acabar no último dia de maio, acaba no começo do mês. Em junho, ou no fim de maio até o meio de junho, rolam as competições de seleção e o mês de julho é pra galera descansar. Ali no começo de agosto faz pré-temporada, daria para ajustar, talvez ficasse mais chamativo. Só que isso não chega nem a ser discutido, é uma parada que eu falei aqui, a galera me deu ideia, trocamos ideias aqui no canal e ficamos com a sensação de que isso poderia ser uma solução. Resultado, é tanto jogo de seleção que quando inventaram essa tal da finalíssima, não pensaram, mas espera aí, que dia que vai ter? Que dia que vai ser? Porque a Conmebol tem uma eliminatória com 18 rodadas, então tu precisa de 18 datas só para poder definir quem serão as equipes que vão disputar a Copa do Mundo representando a América do Sul. E no caso das seleções europeias, tem Nations League a cada 2 anos, tem Eurocopa e eliminatórias da Euro e tem a Copa do Mundo e as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, tem múltiplas competições que também pegam todas essas datas. No fundo, só tem uma data disponível que encaixa, que poderia acontecer, que é março, nos meses que antecedem a Copa do Mundo. A primeira vez que teve finalíssima, ainda tinha muita oportunidade de substituir amistoso pela competição. Agora não tem mais, o calendário deu uma inchada legal. E só tem uma oportunidade. A data FIFA de março,
nos meses que antecedem a Copa do Mundo. Mas o próprio Scaloni falou disso. Para que eu quero disputar uma finalíssima, uma competição, nos meses em que eu estou me preparando para jogar a Copa do Mundo? Eu quero fazer amistoso, eu quero fazer teste, eu não quero disputar uma final. E a própria seleção espanhola também não se manifesta muito a favor de ter que disputar uma partida que talvez eles possam levar em ritmo de amistoso, mas que a proposta não é essa. A proposta é competir. Então, 3 meses antes da Copa do Mundo, eu vou botar o Yamal para levar a tesoura do Otamendi. Eu vou botar o Messi pro Lenormand, que também não é conhecido por isso, mas é um criminoso Lenormand, extremamente violento o zagueiro Lenormand. Para ele chegar dando cotovelada na coluna, não é interessante para essas seleções, mas é a única data que tem. E ainda existe a possibilidade de nem essa data ter. Porque não vai acontecer, mas poderia ter acontecido se a Espanha não vai tão bem nessa eliminatória e acaba tendo que disputar a repescagem, as datas FIFA de março seriam para a repescagem europeia. Então não teria data nenhuma para rolar a finalíssima. Iam ter que mandar um abraço para a competição, ó, bacana, obrigado pelo convite, mas ninguém vai jogar. Então, tem que se revisar esse calendário. Tá transmitindo uma sensação que é uma competição que ninguém quer disputar, embora o público queira assistir. E ninguém quer disputar porque todo mundo sabe que não adianta nada ganhar a finalíssima e depois fracassar na Copa do Mundo. E existe a possibilidade de um jogo muito intenso, dando a vida poucos meses antes da Copa, diminuírem as suas chances de ir lá e bater campeão, porque lesões podem acontecer. É o momento que a galera já quer tirar o pé, já quer fazer os últimos testes, já quer consolidar um trabalho. Não é momento de estar disputando o troféu. Dito tudo isso, eu tô doido para assistir esse jogo. Eu acho que vai ser lendário, até porque a gente sabe, dói, mas a gente sabe, é a reta final da carreira do Messi. O Messi, inclusive, já falou que nem sabe se vai chegar na Copa do Mundo, talvez ele se aposente antes. Eu acho muito difícil. Eu acho que só se ele tiver uma lesão muito grave, ele se aposenta antes da Copa do Mundo. Até porque o próprio povo argentino e os companheiros de equipe vão pedir, pelo amor de Deus, para ele jogar mais uma. Ele tá a 3 gols de se tornar recordista no número de gols na história das Copas. Faltam só 3. E justamente na Copa, que é mais fácil construir estatística, ele vai se privar de ir lá jogar. Pode botar num sorteio aí, Argentina e Jordânia. É 5-0, 3 gols do Messi, pronto, já bateu o recorde. E não, mas recorde fácil assim eu não quero. Vai estar lá o Cristiano Ronaldo, mais um pra conta do pai. Vai estar lá o Mbappé com a mídia madridista dizendo que, nossa, que genial, ele acaba de marcar um hat-trick contra o Uzbequistão. Vai rolar. Então o Messi ir lá e fazer os seus golzinhos também não tem demérito nenhum. Além do que, ele ainda é muito útil para essa seleção e pode ajudar ela a ir bem longe. E olha que doideira, o jogador que muita gente imaginava ia se aposentar sem esse grande troféu, faz parte de uma geração que pode ganhar 2. Um consecutivo em relação ao outro. Então, eu não acho que ele não vai jogar, mas ele está falando que talvez não jogue. Então a gente está na reta final da carreira do Messi. Se ele chegar na Copa do Mundo, tomara que chegue, é a última de qualquer maneira. Não vai ter outra depois dessa. Jogou a Copa do Mundo e aquele abraço. Então, tudo que eu puder ver do Messi em grandes palcos, e peço perdão você que acompanha, mas a MLS não é um grande palco, eu não me sinto seduzido, tô falando a nível pessoal, tá? Tô criticando quem se sente. Mas eu não me sinto seduzido pela MLS, nem mesmo com a presença do Messi. Eu assisto de vez em quando porque é o Messi, mas não é a mesma coisa que ver ele com a camisa da seleção. A gente tem um sentimento diferente vendo ele num palco um pouco mais competitivo. E vai estar ali jogando contra o seu herdeiro, né? O nosso ponta-direita, canhoto, driblador, que é o grande nome da geração, criado em La Masia. Cara, que tomou banho com o Messi. O Messi deu banho no Lamine Yamal. Essa primeira configuração da frase ficou estranha, né? Quando o Yamal era uma criança, um bebê, lá numa produção que é coisa do destino, velho. Porque ali não é que o Yamal, bebê com meses de vida, era uma promessa de La Masia. Ninguém nem sabia o que diabo ia ser a vida do Yamal. Simplesmente fizeram uma reportagem e fotografaram o Messi
dando banho em crianças da periferia de Barcelona. Jogadores do Barcelona em geral foram lá para tratar com crianças da periferia de Barcelona, ter contato com a população que mora na região de Mataró, onde o Yamal cresceu, e calhou, por uma intervenção divina, de nessa reportagem, o Messi, porque não era ele o único jogador, pegar no colo o Yamal, não era ele a única criança, e pegar esse moleque para dar um banho. E o moleque simplesmente virou uma das grandes promessas do futebol mundial, se é que hoje ainda dá para chamar de promessa. Hoje eu acho que ele já é realidade, né? Então, cara, é um fechamento de arco que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria escrever. Esse jogo tem que acontecer. E o fato da data FIFA estar tão inchada faz com que exista, hoje difícil, porque a Espanha já passeou nos seus 2 primeiros jogos, a tendência é que se classifique e tenha essa data disponível. Mas houve um momento em que esteve ameaçado de não acontecer e hoje ainda não tem data confirmada, ao mesmo tempo que não tem estádio confirmado. Acaba sendo um vídeo dual, né? Esse sentimento negativo de que a FIFA tem um produto maravilhoso na mão, que é o futebol de seleções, mas não tá sabendo trabalhar, porque tá tentando enfiar ele goela abaixo do público de qualquer jeito. Olha aqui a história, a narrativa que poderia ser construída, mas por excesso de datas FIFA, existiu em dado momento a possibilidade de não acontecer o jogo. E agora que o jogo está confirmado, mesmo não tendo data e nem estádio ainda para acontecer, a atenção que se presta nessa possível partida é muito aquém do que o público deveria estar olhando, e a culpa é da FIFA. E ao mesmo tempo é esse sentimento bonito de ver um ciclo se encerrando de maneira tão sensacional, de ver 2 figuras ligadas fortemente ao Barcelona, unidas pelo destino e pelas suas carreiras, e de conseguir ver em campo 2 camisas 10, um que já marcou a história do clube e outro que está marcando pouco a pouco, jogo a jogo, também a sua história vestindo a camisa blaugrana. A ideia no começo do vídeo não era essa, né? Eu vim aqui para falar um pouco mais comedido, mas acabei sim ficando um pouco mexido por falar do Messi, né? Nessa reta final dele aí numa carreira competitiva. A gente fez a cobertura aqui do último jogo do Messi na Argentina, mas como eu tava na live, a gente tem que manter o profissionalismo, eu tentei transmitir a emoção sem permitir que ela tomasse conta. Foi só depois que acabou a transmissão, acabou o jogo, que eu fui começar a refletir um pouquinho sobre o que aquilo significava pra mim. Porque ali na transmissão o que significa pro Messi, o que significa pro público que tá me escutando. Foi só depois do jogo que eu fui tentar entender o que significava pra mim. E vai ser muito estranho, porque quando o Messi surgiu, ele era uma promessa e eu era um adolescente que estava começando a me apaixonar pelo Barcelona e pelo futebol bem jogado. Hoje eu com 30 anos de idade e ele na sua reta final da carreira, estou começando um novo ciclo, que é trabalhando com esporte, e ele encerrando, muito próximo de encerrar a sua carreira. Estamos nos últimos meses de Lionel Messi. E acabou que essa emoção afetou aqui um pouco essa reta final do vídeo. Eu falei mais do que eu gostaria e eu acabei falando até de maneira um pouco mais nostálgica do que era a proposta inicial. Mas eu espero que você tenha gostado do mesmo jeito. Fica aqui a crítica à FIFA por não estar sabendo trabalhar bem esse produto e a minha ansiedade para ver essa partida acontecer, mesmo que os envolvidos nela não pareçam tão empolgados. O Scaloni está pouco se lixando para essa narrativa barcelonista do encontro do Yamal com o Messi. Ele quer saber da Copa do Mundo, ele quer ganhar mais uma. O De La Fuente é a mesma coisa. Ele lá quer saber de finalíssima, ele lá quer saber da relação com o Messi. O que ele quer é preparar a Espanha para ganhar a Copa do Mundo. Mas tomara que o jogo aconteça. Se acontecer no Camp Nou, será lindo, será maravilhoso, será histórico e que dê tudo certo para ambas as seleções. Vai ser bonito ver uma Copa do Mundo com Espanha e Argentina exercendo o seu melhor futebol e com todos os seus melhores jogadores disponíveis. Beleza? Por hoje, meus amigos, o que eu tinha de informação para compartilhar com você já acabou, então a gente se encaminha para o encerramento desse vídeo, mas antes um reforço ao lembrete que eu fiz lá no começo.
Curte o vídeo, se inscreve no canal e hypa. Não esquece de fazer isso. Ficou até o final, você gostou. Fazendo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.